Olá, pessoal. Primeiramente, quero agradecer ao convite de estar aqui participando do primeiro Congresso Brasileiro Online de Práticas Veterinárias, uma abordagem para animais de grande porte e produção animal. Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e vamos falar um pouco hoje sobre o bem-estar de vacas leiteiras e sua influência na produção. Para essa apresentação, vamos permear sobre fazer uma breve introdução, falar o que a vaca precisa para produzir leite, falar das 5 liberdades animais, falar da influência do bem-estar na produção de leite e finalizar com algumas considerações. Introduzindo, eu quero começar essa palestra falando assim, trazendo uma reflexão, qual que é o grande segredo da vida? Vamos pensar rapidamente o que é o grande segredo da vida. E aí a gente vai entender o porquê que faz contextualização com a nossa palestra. O grande professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, quando seus filhos eram crianças, ele chegou para os filhos e falou: meu filho, quando você tiver 12 anos, falou para o mais velho, eu vou te falar qual que é o grande segredo da vida. E quando o filho mais velho completou 12 anos, chegou rapidamente ao seu pai e pediu: pai, me conta qual que é o grande segredo da vida, que eu já completei 12 anos. E ele falou: meu filho, eu vou contar para você, mas você não conte para o seu irmão, ele vai saber quando ele tiver 12 anos. Chegou bem perto do ouvido do filho e falou: vaca não dá leite. E o menino ficou assustado, sem entender. Ué, esse é o grande segredo da vida, pai? Ele falou: vaca não dá leite. A gente precisa ir lá, ordenhar, a gente precisa fazer tudo que é necessário para que ela possa, para que a gente possa tirar o leite dela, né? Mas a verdade, trazendo contextualização, ele quis dizer que nada na vida é fácil, a gente tem que correr atrás, a gente tem que buscar, tem que fazer por onde. E na produção de leite, é isso aí, a vaca não dá leite e ela produz. Mas o que a vaca precisa para produzir leite, pessoal? Outra coisa que eu quero perguntar para vocês. A vaca, para produzir leite, ela precisa de conforto. E o que seria conforto para a vaca leiteira? O que a gente pensa de conforto? Será que é igual nós seres humanos, que um conforto é a gente estar de férias, na praia, tomando banho de sol? Não. Conforto para a vaca leiteira é quando ela está em bem-estar animal. Ela estar bem, ela está se sentindo confortável. E com isso ela consegue produzir. Né? Então, bem-estar animal, a gente traz aqui a conceituação da IE, que diz que é como um animal responde às condições em que vive, sendo considerado alto grau de bem-estar quando está bem nutrido, saudável, confortável, seguro, capaz de expressar seu comportamento natural e se não estiver sentindo dor, medo ou angústia. Com essa conceituação da EE, a gente entende que aqui está falando do quê? Das 5 liberdades animais. E as 5 liberdades, elas foram propostas pelo Comitê de Bem-Estar de Animais de Produção, mais especificamente no ano de 1993, na Inglaterra, mas já tem estudos, já tem pesquisas e trabalhos para a promoção das 5 liberdades desde a década de 60 e 70. E essas 5 liberdades, atualmente, elas são aceitas pela Sociedade Mundial de Veterinária e basicamente são a liberdade fisiológica, a liberdade sanitária, a liberdade psicológica, a liberdade comportamental e a liberdade ambiental. E agora vamos falar um pouquinho de cada uma. A liberdade fisiológica, pessoal, é aquela que é a liberdade nutricional, ou seja, os animais têm que estarem livres de fome e de sede. Animais não podem passar nem fome nem sede. Os animais têm que estar bem nutridos e bem hidratados para poderem expressar o seu comportamento natural, seu comportamento animal, para estar bem em bem-estar animal. Isso para isso, porque ele precisa estar assim para estar confortável para consequentemente produzir. E o que seria estar livre de fome e de sede? É só ter água e comida? Não, tem que ter água e comida em quantidade e qualidade. Quando eu falo em quantidade de comida, é aquilo que atenda às necessidades nutricionais do animal para a sua manutenção e para a sua atividade produtiva, dependendo do seu aporte produtivo, da sua capacidade produtiva, da sua categoria de produção, ou se ela está em lactação ou não, no período gestacional. Então, tem que ser com a quantidade e na qualidade de nutrientes que necessita para a sua manutenção e, consequentemente, ela tem esse aporte de nutrientes para produzir leite futuramente, falando especificamente aqui da produção de leite, tá? E a mesma coisa com a água também, tem que ser em quantidade que mantenha o animal hidratado, principalmente aqui na nossa região tropical, o Brasil, um país tropical, de norte a sul, leste a oeste, a gente vê a influência do sol
né? Salvo alguns locais que têm temperaturas mais frias, enfim, algumas épocas do ano mais chuvosas, mas a temperatura, né, e a incidência solar, a temperatura quente em locais úmidos também fazem com que o animal possa vir a entrar no estresse térmico, que a gente vai falar um pouco mais, e a água, a hidratação, ela é muito importante para a manutenção hídrica do animal, manter-se fisiológico em homeostase, né? Isso também vai influenciar na sua aspecto digestivo, na sua conversão alimentar, na sua capacidade de produção e na produção de leite, especificamente também, porque o leite, basicamente, mais de 80% é água, então ele precisa de suporte nutricional hídrico para a sua manutenção e também para o aspecto produtivo, né? Quando a gente fala de quantidade, a gente vai pensar numa vaca mediana aí, dependendo das condições sua produtiva, né, da temperatura ambiental e do gasto calórico que esse animal é imposto, né, seja endogenamente ou exogenamente, isso vai, assim, se a gente colocar rapidamente, de 80 a 200 litros de água por dia, é uma quantidade de água considerável que esse animal precisa beber, que esse animal precisa ingerir várias vezes ao dia, né, não vai ingerir tudo de uma vez, mas isso precisa também estar à vontade para o animal em locais que sejam próximos às instalações, e ele não precisa ter que caminhar muito para não se cansar e também perder essa água quando, às vezes, em algumas fazendas a gente vê que os bebedouros são muito longe dos animais, vão lá beber água e quando voltam, já voltam com sede, já voltam cansados, já voltam perdendo essa água. Então, o rendimento desse animal já é diferente, já é menor. E também, quando fala em qualidade de água, água potável, água que os animais não venham veicular nenhuma doença, né, para os animais, nenhum micro-organismo que pode trazer alguma consequente doença. E também uma água que seja assim, numa forma que o animal se sinta confortável em beber, se sinta atrativo, né, numa temperatura adequada. Aqui no Brasil, a gente vê que os animais preferem uma água entre 22 e 26 graus Celsius, tá? Não muito quente, mas também não muito fria. A água fria também o animal não vai conseguir ingerir corretamente a quantidade necessária. Então, a gente tem que observar muito esses aspectos, tanto da qualidade nutricional quanto hídrica, para deixar esses animais em liberdade fisiológica, né? Então, a quantidade de animal, vaca leiteira, né? Comida de vaca. Vaca é um ruminante, é um herbívoro, ele precisa comer fibra, precisa comer volumoso, em maior quantidade, maior volume, tá? E a vontade para poder fazer os processos de ruminações, para ter a sua digestão correta, tá certo, pessoal? Mesmo também animais de alta produção, animais que são que têm um manejo mais confinado, mais intensivo, animais que têm um arraçoamento, uma alimentação em coxo. Essa alimentação também tem que ser na quantidade e na qualidade necessária para esse animal, que ele não vá sofrer nenhum distúrbio digestivo, nenhuma indigestão ou algumas outras moléstias digestivas que podem ser mais graves, tá certo? Então tem que ser uma alimentação balanceada, uma alimentação que seja o animal esteja adaptado a essa alimentação. No caso de volumosos, a gente pode fazer uma adaptação gradual de 1 a 2 semanas, seja volumoso úmido como capim, silagem, seja volumoso seco como feno, tá certo? E no caso de concentrados, a gente faz uma adaptação gradual aí de 3 a 4 semanas para a microbiota ruminal não sofrer um estresse ali, não ter morte desses micro-organismos e o animal não ter um rendimento satisfatório e também podendo chegar a ter esse desbalanço, esse desequilíbrio metabólico, digestivo que pode trazer essas diversas patologias digestivas. E animal, quando ele não é bem nutrido, ele fica em score de produção corporal mais baixo, sistema imunológico mais baixo, não consegue suprir suas necessidades, muito menos produzir. Então, o animal tem que estar com um score de produção corporal bom, né? O animal tem que estar perfeito para a sua saúde e para a sua produção. E quando a gente fala da água, a mesma coisa, como eu falei, água no local que seja limpo, adequado, os animais se sintam à vontade para beber, tenham água à vontade, de qualidade, água limpa, em temperatura adequada para eles, e que também não tenha aquela competição, que seja um local que seja ele fique tranquilo, né, que consiga que junto com as outras amigas, as vaquinhas aqui, estão conseguindo ingerir água corretamente, sem nenhum problema. E não precisa ser numa estrutura bonita, de inox, de concreto, nem nada. Aqui a gente vê no interior do Amazonas, o produtor numa área fresca, numa área coberta, né? Os animais aqui saíram do sol, mas veio para um local para fazer a sua hidratação em um coxo mesmo, feito de tonel de plástico ali, mas limpinho, adequado, onde vai armazenar essa água e água fresca de qualidade para os animais. Então,
não adianta ser bonito, tem que ser funcional, tem que funcionar, tá certo? A liberdade sanitária, pessoal, então essa aqui compete muito a nós, médicos veterinários, né, falando de práticas veterinárias no nosso congresso aqui. Então é quando a gente faz com que os animais fiquem livres de dor, ferimentos e doenças. É a gente manter o animal saudável, sanitariamente, né, fisiologicamente, ele em homeostase, porque ele está com a sua saúde em dia. Então teve ali a questão da comida e da bebida que não deve faltar, deve ser em quantidade de qualidade, e a sua saúde também deve ser atendida de uma forma o mais satisfatória possível. Animal com dor não produz, um animal com ferimentos e doenças gastroimunológicas, o animal também não vai produzir corretamente e sua qualidade de vida vai ser também interferida, seu bem-estar vai estar interferido, né? Então a gente tem que examinar os animais periodicamente, manejo preventivo sanitário, determinação, desvermifugação, tá? Manejo completo sanitário dos animais, consequentemente também manejo das instalações, né? Fazer manejo obstétrico, tá? Fazer manejo para saber como é que está o período gestacional desse animal, para evitar o estresse metabólico materno e, consequentemente, o estresse metabólico fetal, que pode acometer esses animais, virem a ser animais mais debilitados no futuro, essas novas proles, tá certo? Então, a gente tem que cuidar, fazer esse pré-natal, fazer esse período gestacional que seja o mais adequado possível, o mais satisfatório, para o animal se manter em conforto, em bem-estar animal, tá? Então, examinar sempre, tá falando de produção de leite, examinar a glândula mamária, ali o aparelho produtor de leite, para que não tenha nenhum problema, que se tiver alguma coisa, o quanto mais rápido intervir, melhor, né? Liberdade psicológica, ou seja, você vê esse campo aqui com essas vacas todas deitadinhas, as vacas são presas, né? São animais que com a sua evolução tiveram que aprender a se alimentar o mais rápido possível, a maior quantidade de alimento, para poder num local tranquilo, sem a ocorrência de predadores, onde ela se sinta bem, ela esteja psicologicamente tranquila, junto com o seu rebanho ali, ela consiga fazer o processo de ruminação, seu processo digestivo adequado, né? E com isso a gente vê, então, que a liberdade psicológica é quando o animal está livre de medo, sem nenhum sofrimento, sem estresse, quando o animal está tranquilo. Então, a gente tem que proporcionar ambientes que se mantenham o animal com essa tranquilidade, né? Psicologicamente livres de qualquer medo, sofrimento ou estresse, tá? Livre também comportamentalmente, né? Se já está livre de medo, estresse e sofrimento, ele também vai ter a sua liberdade comportamental para ser o comportamento natural, que é o de uma vaca, de ruminação, né? Livre para expressar seu comportamento natural, de brincar com as outras vacas, de agir como uma vaca, né? Ter o seu tempo ali também tranquilo para que ela possa exercer suas atividades, não ser só um animal de trabalho, de produção, mas que ela tenha a sua vida sendo naturalmente, seu comportamento natural seja expresso, né? E a liberdade ambiental, ela, com tudo isso que tá, pode influenciar, mas o ambiente externo ele influencia também no que o animal vai expressar de seu comportamento, né? Se ele vai estar se sentindo bem ou não, junto com os outros animais do rebanho, mas ele só mesmo, então, a liberdade ambiental é um ambiente que ele se sinta confortável, que ele se sinta bem, um ambiente que seja livre de desconforto. Um ambiente desconfortável, seja por sujidade, seja por calor, seja por excesso de umidade, seja por um ambiente excesso de vento, um ambiente também ruidoso, um ambiente que o animal não se sinta bem, até com a presença de outros animais, tudo isso vai trazer desconforto ao animal, vai levar estresse, isso vai prejudicar o bem-estar desse animal. Tá certo, pessoal? Então a gente vê aqui, a gente não tem que achar que é porque animal tem que ficar na lama, tem que ficar no local sujo, cheio de água, na chuva, no sol. Não, isso é ruim. Isso faz mal para o animal, isso causa mal ao bem-estar desses animais. A gente tem que evitar isso. Isso também predispõe a afetar a sanidade dos animais, e quando a gente vê uma situação dessa, né, de problemas ambientes mal drenados, excesso de fezes, de água, de lama, tudo isso predispõe a problemas de casco, problemas na glândula mamária também, problemas respiratórios, digestivos, enfim. E falando especificamente de problemas de casco, o animal ele não vai conseguir caminhar corretamente, o animal não vai conseguir comer corretamente, não vai conseguir produzir corretamente. E chega em alguns momentos que o animal até pede socorro, o animal não consegue caminhar, que ele deita, né? O animal fica aqui totalmente debilitado. Então a gente tem que evitar essas situações, que isso aqui é um prejuízo terrível ao bem-estar desses animais, né? A gente observar o score de higiene dos animais, quando tiver animais muito sujos, animais que você vê que está deitando com frequência, que está deitando na lama sem escolher o local onde ele está deitando, isso pode mostrar que ele não está conseguindo ficar em pé corretamente, não está conseguindo ficar em pé confortavelmente, né? Por que está deitando tanto?
o que está incomodando esses animais. Então, score de higiene, score de escaras de decúbito também a gente vai observar. Isso aqui são 3 animais com problemas de calço que não conseguem ficar em pé. Então, você vê o quanto isso está afetando, né? As afecções afetam a saúde dos animais, né? E as afecções podais ainda causam dor, causam muito desconforto, diminui a produtividade dos animais, tem gasto com medicamento e mão de obra especializada, você às vezes tem que descartar prematuramente esse animal, tem que repor os animais, então o custo, né? Isso aqui é um trabalho de Souza e colaboradores em 2006, já observou que o custo de um animal com afecção podal girava em média R$ 352,54. Isso naquela época, né, há 15 anos atrás. Imagina agora, com tudo mais caro, né, tudo inflacionado aí. Então a gente tem que observar isso aqui, porque além do prejuízo ao bem-estar, tem um prejuízo econômico financeiro que é ruim demais para umas propriedades que são de animais de produção, né? Então temos que examinar, manter a liberdade sanitária dos animais, tá? Fazer o exame correto, preventivo, casqueamento seja corretivo, seja preventivo, tá certo? A gente tem que estar sempre mantendo a saúde dos animais, tá certo? A outra coisa que interfere demais na liberdade ambiental, isso aqui é uma das principais no nosso país, né? Seja em todo o país, o animal sofre estresse térmico, né? Há alguns locais da região Nordeste mais, da região Norte também, né? Ainda mais quando a gente fala da questão da temperatura e da umidade. Então, o estresse térmico, que nada mais é do que a condição em que a produção de calor pelas vacas supera a sua eliminação. Então, o animal, ele gera mais calor, né? Ele tem uma termogênese maior do que ele consegue eliminar, do que ele consegue perder, né? Esse calor. Então, isso daqui gera um estresse térmico endógeno que o animal ele vai se sentir mal, vai colocar a língua de fora ali, né? Como um dos mecanismos de adaptativo, enfim, de volta de tentar controlar, melhorar a homeostase, né? Do que foi quebrado ali com esse estresse térmico, né? Aumenta a taquipneia, taquicardia, aumenta a temperatura, o animal entra em hipertermia, e tudo isso traz condições que vão desfavorecer o seu bem-estar e, consequentemente, a sua produção, né? Então, quando a gente fala de estresse térmico, a gente lembra do índice de temperatura e umidade, o ITU, ou THI em inglês, que aqui mostra, né, o quanto isso aqui influencia a temperatura e a umidade no estresse térmico. E aí as pesquisas já mostram, né, que o ideal é abaixo de 68. A gente vê aqui na tabela, 68 já seria o limite que estaria com estresse. A frequência já pode exceder, frequência de respiração excede o fisiológico, né? Vai ter perdas reprodutivas também detectáveis, a temperatura retal já excede um pouco mais, e o animal pode perder um rendimento até de 283 gramas por hora de leite, tá? Então, isso um animal, imagina 10, 20 animais, 100 animais, com um estresse térmico, que isso aqui a gente vive nessa faixa de estresse térmico e até mais em algumas regiões ou épocas do ano, né? Então, o que seria isso aqui? Quando a gente vê a temperatura, olha aqui, ó, a temperatura em 26 graus Celsius e com uma umidade apenas de 5%, o animal já tem um estresse moderado aqui, né? Um início de estresse térmico, tá? E quando a gente vem aqui, ó, para essa faixa laranjinha, quando tá mais ou menos aqui em 31 graus Celsius, que a gente fácil consegue ter essa temperatura no Brasil, mas uma mínima umidade de 5% aqui, já é um estresse médio moderado. Então, o animal ele pode já diminuir a perda de leite, ao seu rendimento maior ainda. Isso faz com que o animal, e na nossa região, não tem locais com baixa umidade assim tão a zero, né? Tem baixas umidades em locais, mas a temperatura alta e tudo isso influencia. E a gente na região norte, principalmente onde eu moro, né, a gente vê temperaturas e umidades muito altas, então o estresse térmico dos animais aqui é facilmente chegado, né? Quando a gente chega aqui, ó, o máximo de temperatura que tem aqui são 35 graus Celsius, o animal já estaria, né, nessa temperatura em estresse térmico grave, porque aqui numa média de 30% de umidade relativa, isso aqui traz, o animal pode entrar numa hipertermia severa, né, um quadro de febre praticamente, que ele vai ter outros sinais clínicos ali, né, vai ter essa síndrome febril, e o animal perde até 322 gramas de rendimento de leite por hora. Você imagina isso por dia e vários animais e durante uma lactação. Então perde muito. Imagina a saúde do animal. Então a gente tem que diminuir tudo que possa fazer com que aumente a temperatura e a umidade dos locais. Então por isso que o estresse ambiental, estresse térmico, né? A liberdade ambiental é um dos principais problemas que levam as vacas leiteiras a diminuir sua produção.
né? E aí, falando de calor, olha aqui, alguns locais de calores extremos no Brasil. No Piauí, 44,7 graus. Isso aqui já é estresse térmico animal, sem pensar na umidade. Orleans, em Santa Catarina, 44,6 graus. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, 44,2 graus. Né? Petrolina, Pernambuco, 44,1 graus Celsius. Criciúma, Santa Catarina, 43,8 graus Celsius. Corumbá, Mato Grosso, 43,8. Esperantina, Piauí, 43,8. Então, tudo isso aqui, pessoal, é temperaturas muito exageradas, muito altas, que vão trazer um grande grau de estresse térmico aos animais. Então a gente tem que diminuir ao máximo, né, as condições ambientais, tá certo? Porque o que o estresse térmico causa de consequência? O animal diminui ingestão de matéria seca, pode diminuir até 30%. Se o animal não come, ele não produz. Então, ele vai deixar de comer até quase 900 quilos de matéria seca por vaca por ano. Consequentemente, vai diminuir até 20% da sua produção, que seria o quê? 1.800 quilos de leite de vaca por ano. Por vaca por ano. Imagina, você bota aí para rebanhos grandes, né? Ou para rebanho pequeno mesmo, o produtor às vezes nem está vendo que está perdendo tudo isso só por causa do calor, do estresse térmico, né? Pode diminuir até em 50% a eficiência reprodutiva. Então, o animal vai ter ali um maior, até 60 dias mais de intervalo de parto e concepção, esse período de serviço vai ser maior, aumentado até em quase 170 dias, isso aí é prejuízo nas propriedades, aumenta até em 8% o descarte devido aos problemas reprodutivos, tá certo? Isso aqui o animal não cicla corretamente, e você tem que descartar animais por causa disso, né? Então, você tem um custo maior para repor esses animais, aumenta a mortalidade dos animais, aumenta a incidência e severidade de mastite, pode aumentar até em quase 2% a mortalidade dos animais. Isso aqui porque diminui o sistema imunológico, tudo isso por causa do calor. Tá certo, pessoal? Esse é um trabalho, né, de Pierre e colaboradores de 2003, um trabalho consagrado quando a gente fala de estresse térmico, a gente cita esse trabalho, mas um trabalho de 2013, 10 anos depois, de Risse, Orsi e Domingues, também ele só corrobora o que foi dito ali, né? Então, uma revisão que mostra o estresse calórico e suas interferências no ciclo de produção de vacas de leite. O que que mostra para a gente? Que a perda produtiva é acima de 10% quando a gente fala em quantidade. E qualidade, o que que pode provocar? Menor concentração de sólidos totais, como redução de gordura, proteína, minerais, como cálcio, e diminui o sistema imunológico e aumenta também a mastite. Então, gente, a gente vê o estresse térmico, ele não só influencia na quantidade, na qualidade do produto do leite, mas influencia muito na saúde desse animal, né? No equilíbrio, no bem-estar desse animal. Então, olha aqui uma reportagem do Milk Point, né? O custo aqui, a gente tem que falar, produtor, a gente tem que falar de custo. O quanto isso pode ser oneroso, pode trazer de prejuízo para o produtor se ele não se atentar ao custo que o estresse térmico pode causar para a sua propriedade leiteira, né? Então, aqui, né, um dia desses, conversando com um estudante de veterinária na fazenda, ele fez assim, exclamação, ao ver uma vaca ofegante debaixo de um sol escaldante. Ah, se as vacas falassem, né? Ele queria dizer que as vacas iam dizer que estava ruim aquela condição para ela. E aí o veterinário pensou um pouco e disse a ele, as vacas falam, né? As vacas falam, pessoal, no seu comportamento e no seu rendimento, né? Então, ela mostra no contexto do estresse térmico que a falta do conforto vai mostrar os erros que a gente, produtor, de forma clara, né? O que acontece? A queda da produtividade, como a gente falou ali, diminuição até 20% da produção, na quantidade, aumento da taxa de mortalidade dos animais, aumenta o caso de doença de casco, de mastite, queda no desempenho produtivo, enfim, tudo aquilo que a gente já viu aqui corroborando. Mas quando a gente fala de custo, quanto isso custa, né? Então, uma fazenda com 50 vacas de lactação, né? Pensando valores do leite em 2019, quando foi, isso aqui foi 2020, então pegando daquele contexto ali, naquele panorama, a gente vê que uma fazenda só com 50 vacas de lactação, ela perde em média, só pelo estresse térmico, R$ 23.287,50 por ano. Gente, isso aqui é muito dinheiro, tá? Uma fazenda pequena de 50 vacas de lactação. Então, o produtor não está vendo que está perdendo esse dinheiro, que seria o lucro para ele. Então, é muito o custo de estresse térmico. E aí, como é que deve ser o ambiente? O que a gente deve fazer para melhorar esse ambiente, para não ter esse desconforto ambiental para os animais terem a liberdade ambiental e não sofrer tanto desse estresse térmico, né? Outra reportagem do Milk Point mostra que o quê? O conforto das vacas criadas a pasto, né? A importância da sombra. Então, aqui, olha, a sombra, o quanto é importante. Essa imagem é didática, tá vendo as vaquinhas ali? Estão deitadas, estão tranquilas ali abaixo da sombra.
né? Estão ruminando, estão no seu período de descanso. Quando a animal está num ambiente muito quente ou embaixo do sol, ela não vai deitar no chão, porque o chão vai estar quente também. Vai ser um local onde vai conduzir calor ali para ela. Ela não vai conseguir trocar esse calor, então é ruim, né? Então, mesmo quando ela vai para a praia, quando ela vai se divertir, tá de férias, ela não fica ali debaixo do sol diretamente, ela fica uma sombrite, ela fica de uma forma que ela vai se sentir confortável. O vaca não vai gostar de ficar no sol direto, né? Então, aqui animais, mesmo animais zebuínos, né, animais puros, como aqui esses animais de leiteira aqui, ó, essa aqui na região do Amazonas, Iranduba, os animais estão aqui estabulados para poderem ter um maior conforto, né, e conseguirem produzirem melhor, não sofrer tanto estresse térmico da região amazônica. Ainda na região amazônica, região de Presidente Figueiredo, né, aqui, ó, uma forma de um sombreamento natural, um pé de manga e as vaquinhas aqui, ó, uma deitada tranquilamente ali, a outra aqui em pé, mais tranquila, não expressando sinais de estresse térmico. Então a gente tem que prezar por isso, porque olha onde não está a sombra, o sol chega a estar tudo claro. Isso vai fazer com que, consequentemente, muito calor e muito dano ao estresse térmico desses animais, né? Essa foto ela é bem interessante, que foi uma propriedade que a gente foi também nessa região de Presidente Figueiredo, onde o produtor tinha feito um piqueteamento voisin e os animais não conseguiam, diminuíram muito a ingestão de matéria seca, a ingestão do volumoso ali do capim, porque não tinha nenhuma área sombreada, os animais não comiam. Os animais, quando iam para o local que era só sol, depois da ordem, tudo, não comiam, ficava lá quieto, parado, né? Porque os animais não conseguiam estar bem, não estavam confortáveis para poder comer. Então, a solução que o produtor viu foi colocar sombrites nas áreas ali onde tinham esse maior luminosidade, essa maior incidência solar, e aí os animais conseguiram voltar a ingerir matéria seca corretamente, a pastar corretamente, devido à diminuição desse estresse térmico. Então a gente vê isso na prática quando influencia, né? Isso aqui é uma aula prática que eu estava dando, meu aluno Diego aqui, ó, também estava debaixo do sombrete ali, porque isso era 1 hora da tarde, imagina, nós seres humanos não aguentamos, os animais também não aguentam ficar diretamente no sol por muito tempo, e isso faz um mal danado, né? Então, seja instalação extensivo, semi-intensivo, intensivo, compost barn, enfim, barracões, é importante melhorar as condições do ambiente, né? Ventiladores, exaustores, né? Umidificadores, e aí a gente tem que lembrar do ITU, o índice de temperatura de umidade. A gente tem que observar que se eu não tiver tanto os exaustores, ventiladores, quanto também os umidificadores, e eu ter que escolher só um, é melhor só ter os ventiladores. Porque se o local já é quente, eu só umidifico os animais, isso vai aumentar a umidade com a temperatura, isso aumenta o ITU, aumenta o estresse térmico. Mas se só o vento e não mexendo na umidade, isso diminui um pouco a temperatura, e mesmo com a influência da umidade que já tenha do local, isso não vai trazer tanto prejuízo ao animal, tá? Mas se você puder refrescar os animais, umidificar e jogar o vento em cima, você melhora essa condição, porque você refresca os animais, mantém o ambiente menos quente, tá? Então, também não só em barracões, eu posso também trabalhar com integração lavoura, pecuária, floresta, áreas na sua propriedade que você já tem algum manejo florestal ali, que você consiga ter um bosque, uma área, que os animais vão se sentir bem, confortáveis, você vai cuidar, vai manter aquela região mais sustentável, vai fazer com que os animais se sintam bem, os animais estejam bem-estar animal, consequentemente vão viver melhor e produzir melhor, tá certo, pessoal? A água também, não esquecer de água em quantidade e qualidade adequada, de uma forma que os animais vão se sentir bem, para poder chegar a beber água, água sempre em vários pontos ou próximo onde os animais fiquem, né? Água de qualidade, água limpa, água em temperatura adequada para os animais, tá? E que seja também em locais que os animais não tenham dominância, não tenham competição para chegar em coxo ou no bebedouro, enfim, que eles se sintam bem, se sintam confortáveis para ingerir água de uma melhor forma possível, tá certo, pessoal? Isso aqui é extremamente importante. Sem água, o animal não é hidratado, o animal não diminui o estresse térmico, o animal não produz leite, que é basicamente mais de 80% de água, tá bom? A gente também pode diminuir os fatores que vão trazer o risco ao bem-estar desses animais, fazendo cruzamentos, né, de raças com aptidões, raças mais rústicas, né, animais mais indianos, zebuínos, como Bostaurus índicos, desculpa, né, como os animais GIR, tá?
que são animais rústicos, animais que são animais indianos, animais que têm essa origem africana aí, que conseguem realmente se adaptar às condições mais adversas ao calor. E também a gente colocar uma produtividade com animais holandeses, que são animais bem produtivos, mas animais de região europeia, não são tão adaptados ao calor, né, como os animais zebuínos. E quando a gente faz esse cruzamento aqui, a gente tem o girolando, que é uma raça, né, hoje o girolando puro sintético 5/8, é uma raça brasileira, nesse cruzamento aqui, que a gente consegue ter exemplares que são formidáveis na rusticidade de produção de leite, e o girolando ele é responsável por 80% do leite que é produzido no Brasil. Então, essa heterose, esse choque sanguíneo dessas raças do giro leiteiro com o holandês consegue aliar as características de alta produção, a persistência na lactação e a rusticidade dos animais, que vão fazer com que produza bem no calor do nosso país, de norte a sul, do leste a oeste. Então, girolando de norte a sul, do leste a oeste, tem no país, são animais adaptados, animais produtivos, né? E não só o puro sintético 5/8, tá? Mas a gente pode ter animais F1, meio sangue, que também produzem muito bem e conseguem resistir bem ao calor, às adversidades do estresse ambiental que é imposto no nosso país tropical, que é o Brasil, né? Então, de toda forma, a gente tem que diminuir todos os fatores que influenciam ao bem-estar das vagas leiteiras, né? Diminuir o problema com a liberdade nutricional, a fisiológica, né? Livre de fome e de sede, diminuir problemas sanitários, livre de dor, ferimentos, doenças, diminuir problemas de medo, estresse, sofrimento, liberdade psicológica, liberdade comportamental para os animais expressar seu comportamento natural e, principalmente, uma das coisas que eu falo principal, porque é o que mais influencia no nosso país, no nosso manejo, e aí não só no gado de leite, no gado de corte também, nos outros animais, seja até para animais de companhia, o estresse ambiental é uma das coisas que mais influencia ao bem-estar dos animais, então a gente tem que cuidar de todas as formas, né? E lembrando disso, a gente também tem que lembrar que animais leiteiros são animais de rotina, animais que a gente tem que causar nele memórias positivas, né? Memórias afetivas também, empatia com os animais, mostrar que eles têm rotina, eles sabem, a gente nem precisa ordenar nem nada, o animal já sabe qual é a sua vez, o horário e tudo, ele se adapta aquilo ali para ele e é bom isso, né? Então, seja em locais mais especializados, locais mais simples, mas manter o manejo, a rotina de uma forma mais tranquila possível, de uma forma mais rotineira possível, confortável possível para os animais, tá? Ter empatia com os animais, tratar os animais com carinho. Uma coisa que é a gente observar se os animais, esse contato, interação homem-animal, se os animais se sentem bem com a presença, com o chegar perto do produtor ao animal, né? Essa é uma coisa que a gente avalia, o score de aproximação, se os animais se sentem bem com essa aproximação com eles, se eles não vão se afugentar, não vão expressar face de medo, não vão urinar, defecar, não vão vocalizar. Tudo isso vai mostrar que o animal está acostumado com aquele manejo, com aquelas pessoas. Por isso que é muito importante a gente também investir em recurso humano. Quando a gente fala de bem-estar animal, pessoal, a gente tem que lembrar também do bem-estar das pessoas que trabalham com os animais, porque como é que ele vai tratar da melhor forma possível a vaquinha se ele não está sendo bem tratado, se ele está cansado, se ele também não está comendo direito, se ele não está bem de saúde. Então, a gente também tem que prezar pelos recursos humanos, né, no aspecto que ele se sinta bem, que ele também esteja em bem-estar, né, num bem-estar humano, um bem-estar único, né, seja humano ou animal, todo mundo tem que estar em bem-estar, e que ele também seja treinado da melhor forma possível para tratar bem esses animais, para trazer memórias positivas para esses animais, para fazer com que os animais se sintam bem nessa condição de produção de leite, né? Sejam homens, sejam mulheres, a gente vê que as pesquisas mostram, na prática a gente vê, as mulheres têm uma habilidade mais jeitosa, mais empática de trabalhar com as vacas leiteiras. Isso faz com que elas também se sintam melhor, produzam melhor e diminui até, né, pela questão de higiene, de cuidado, com toda a sanidade do animal, diminui o índice de mastite, de doenças nos animais. Então, as mulheres estão de parabéns, a gente tem que aprender com as mulheres a trabalhar cada vez melhor com os animais também, tá certo? E vice-versa, nós todos, homens e mulheres, temos que trabalhar corretamente. A gente tem que ser treinado com isso. Como é que a gente conhece treinamento? Na família, em casa, né? Em casa a gente tem que fazer nessa formação de recurso humano desde as crianças, ensinar a tratar bem os animais, a ter responsabilidade com os animais, porque consequentemente no futuro vai ser uma pessoa que vai tratar bem os animais
e, consequentemente, também vai tratar bem outras pessoas. Aqui a gente já fala da teoria do elo, né? Vai diminuir a violência doméstica. Com certeza isso aqui vai melhorar tanto o sofrimento animal quanto o sofrimento humano. Então melhora tudo, tá? Essa condição humano-animal. A empatia entre humano e animal, ela não só melhora para o humano e o animal, mas melhora também a condição humano-humano. Então isso é muito importante. Também a gente reconhecer o nosso papel enquanto instrutor do bem-estar animal para o bem-estar humano e o bem-estar único de todos, né? E como considerações finais, pessoal, que eu trago essa imagem aqui para a gente lembrar que animais de produção não são animais só para a produção, animais que devam produzir, né, para produzir dinheiro, para render dinheiro, né? Lembrar que a vaca não dá leite, pessoal. A vaca ela produz leite, mas a vaca só produz leite quando ela está em bem-estar, quando ela está em conforto, né? Então tudo isso são condições que nós devemos dar para os animais para que eles possam produzir. E quando a vaca está em conforto, ela fica sorrindo, ela fica feliz, ela fica em bem-estar animal, né? Essa imagem aqui é só uma imagem para contextualizar o final, o fechamento, que o animal bem, em bem-estar animal, ele fica sorrindo, ele fica em conforto. Então, quando a gente promove o conforto, né? Um versinho que eu escrevi há um tempo atrás é que diz que a promoção do conforto é a forma mais saudável de produzir. A vaca produz leite com gosto, ficando todos a sorrir. Como até a vaquinha ali estava sorrindo, né? E eu também aqui sorrindo no meu trabalho, então ver um animal em conforto, em bem-estar animal, isso também me traz um conforto, me traz um bem-estar, e aí é isso que eu promovo, que eu tento trazer aqui na minha mensagem, é que a gente promova cada vez mais o conforto dos animais, para que eles possam produzir cada vez melhor e também viver melhor, tá certo? Então, por aqui eu agradeço a minha participação, fica à disposição aí para qualquer dúvida, tem meus contatos aí, e-mail, e também Instagram, YouTube, tá? Qualquer coisa podem contar comigo. Parabéns mais uma vez pelo evento e vamos em frente, cada vez mais melhorando a medicina veterinária no nosso país e no mundo. E vamos promover cada vez mais o bem-estar animal. Obrigado, pessoal.